Louvado seja o nome do Senhor. Já está chegando isto no sul de Portugal, Lisboa, lá no Faro, lá no Porto, possivelmente na Espanha e na França também. Eu sei que tem uma moça que ela é brasileira, Copenhague, capital da Dinamarca. Ela reúne assim um grupo de pessoas, alguns brasileiros e outros espanhóis, assim, portugueses. E aquele que não entende, ela vai interpretando. Depois, lá do Japão, o Paulo, é filho de japonês, ele está morando em Tóquio, ele também, conforme o horário de trabalho dele, né, ele assiste essa nossa reunião. Então, está acontecendo aquilo que um dia um profeta, acho que era uma mulher, uma profeta, disse: um dia o irmão vai estar falando para muitas nações. Isso está acontecendo agora, né? E uma noite dessa alguém estava em Copenhague, comentou aí o entendimento com o irmão, que brasileiro atualmente tem tudo que é campo. Amém, aleluia. O brasileiro onde vai é trabalhador, é honesto, porque se não for honesto, ele é expulso. Então ele sabe que tem que agir direitinho. É verdade. Né? E o brasileiro tem uma coisa: o brasileiro é carpinteiro, marceneiro, é pedreiro, é ferreiro, faz tudo, né? Eletricista. Né? Bom, minha profissão não é essa, mas pode achar que é aquele lugar, na Europa não tem isso. Cada um na sua profissão. O brasileiro, então, graças a Deus, não se apega. Portanto, meus irmãos, a paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja abundante com todos. Amém. Talvez muitos que não estão essa noite aqui devem estar em algum lugar, quem sabe, estão assistindo. E atualmente não faço isso, mas muitos anos atrás, quinta, sexta, sábado e domingo eu estava viajando. Não. Só voltava segunda-feira. Mas os anos foram passando. Agora eu não faço mais essas aventuras. Aventuras abençoadas por Deus. Vocês passaram bem a semana? Sim. Bem mesmo? Maravilhosamente. Então, aleluia. Aleluia. O Salmo 122. No Salmo 122, a partir do primeiro versículo, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oremos então. Senhor, o salmista, já naquela época, ele deixa claro que havia uma alegria quando havia o dizer, vamos à casa do Senhor. Naquela época de Davi, a casa do Senhor era Jerusalém ali. Mas hoje a casa do Senhor é até a tua casa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Porque na vida de Cristo, a primeira vida, não demora muito, ele vai chegar na segunda. Então, depois o planeta vai fechar para balanço, me desculpa, o universo vai fechar para balanço. Porque quando o Senhor tirar a igreja aqui da terra, a Bíblia não fala isso, mas quando eu estive com Jesus, eu sou um cidadão que pergunto mesmo, e mesmo não estava na matéria, estava na alma e no espírito, e o Senhor é muito mais gentil do que você pode pensar. Ele me recebeu, ele não mandou nenhum anjo me receber. Se eu visitasse o
país onde tivesse monarquia, o monarca seria a última pessoa que eu ia ser apresentado. Alguém ia esperar no porto, no aeroporto, e iam passando de autoridade para autoridade até que chegasse lá. Mas Jesus, sendo comandante-geral do universo, me recebeu na porta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nossa, Eu já conhecia Jesus, eu tinha conhecido para mim muitas vezes. Oh, glória. Você, assim, na alma e no espírito, tem as mesmas emoções que nós temos na matéria. Foi assim para mim um espanto glorioso ver Jesus, que eu já conhecia, muitas vezes aparecendo para mim. Ele continua sendo aquele jovem, lá de lá, eu de cabelos brancos, ele outro de cabelos brancos. Ninguém vai pintar o cabelo, não. Todos teremos cabelos claros como o de Jesus. Eu estava pregando para um grupo de africanos e eles disseram: mas pastor, e nós? Não viu negros lá? Vi. Como é que eles eram? Iguais a nós. Como é que o irmão sabe que eles eram negros? Porque Jesus diz: eles são da tribo tal, da África, mas como é que aqui é a cor da alma e do espírito? Glória a Deus. Eu aprendi que negro, branco, amarelo, azul ou verde, redimido pelo sangue de Cristo, é a mesma coisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que cor é? É uma cor assim, maravilhosa que Jesus tem. Não é nem claro, nem moreno, nem ruivo. É algo assim. Resplandecente. É matéria. Apertou a minha mão, me levou para comer. Então, essas coisas assim, não dá para trazer para o português, ou para o inglês, ou o francês, a realidade, da famosa realidade que nos aguarda. Infelizmente, são poucas pessoas que têm morrido, têm ido lá e têm retornado. Não sei porquê, se não viram nada, ou não têm coragem de contar o que viram. Isso fica para cada pessoa, ou o Senhor não deu oportunidade. Não creio. Eu creio que o Senhor, quando permite uma pessoa retornar, Ele permite que a pessoa fale na íntegra. Amém. O que viu. Agora, um dia eu estava falando de uma certa cidade no Nordeste brasileiro, e tinha um homem e uma mulher que teriam, dizer deles, teriam morrido mais tempo do que eu, e depois retornaram, e eles estavam encantados com o que eu estivera contando aquelas 3 noites, sem repetir, né? Então, contei uma primeira parte, depois outra parte, a terceira parte. Eles ficaram encantados. Eles disseram assim: de tudo que o senhor falou, apenas 10% nós lembramos. E como é que o senhor lembra? Porque Jesus sabe muito bem que tipo de ser humano eu sou. Não sei ficar de boca fechada. E não entra mosca, graças a Deus. E falo, se pedir para repetir, eu repito novamente. Porque o meu maior prazer é induzir positivamente, espiritualmente, as pessoas a crerem da seguinte maneira: o que o pastor João tem contado é um resumo do resumo possível da mente humana. Porque a nossa mente não pode captar na realidade o mundo espiritual. Feche os olhos, mesmo você que está em casa agora, e pense, imagina só o que há do lado de lá. Por que eu estou dizendo isso? Você não precisa ser fanático, viu? Eu não vi fanáticos no reino celestial. Eu vi redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é o sangue de Jesus.
e de todas as denominações. Amém. Pessoas sinceras, honestas, corretíssimas. Que o Senhor mandou me apresentar. Certas pessoas que eu nem tenho coragem de contar, porque ninguém vai crer. Mas pode ficar certo, quando você chegar do lado de lá, você vai ver, vamos encontrar. Amém. E você vai dizer, então era isso, isso e outras coisas que você vai ver posteriormente. Porque o reino celestial, a nossa mente é diminuta. É uma cabeça de alfinete para captar o que nos aguarda do lado de lá. Impressionante que tudo que eu vi tem servido para eu manter uma vida o mais perto da realidade. Nunca tentando ser fanático, porque o inferno vai estar cheio de fanáticos. No céu é redimido pelo Cordeiro de Deus. Amém. Todos que são redimidos pelo Cordeiro de Deus somos iguais. Tá? O Senhor mostrou a quantidade de pessoas e na mente da gente, a mente espiritual não é a mente carnal. Quando ele me mostrou aquela multidão e depois fez parte, eles estão sempre em festa do lado de lá, e fui para a mesa comer. A mesa é assim, você pensa assim, uma mesa que você olha, é sempre. Só que onde você estiver, você está vendo a pessoa do outro lado como se estivesse na sua frente. É diferente daqui. Tá? Também Jesus não me explicou o porquê. Porém, onde está o Senhor, você está vendo Ele como se Ele estivesse à sua frente. São coisas espirituais. Não é para aquecer cabeça, é aquecer coração. Amém. E dizer, Jesus, que eu não seja bobo nem trouxa. Porque bobo e trouxa é aquele que não crê, e trouxa que diz que crê, mas não crê. Está fazendo besteira. Então nós temos que ser sinceros. Amém. A sinceridade tem que ser real. E aqui todos falamos português, né? Não é? Sim. Vou fazer uma pergunta. Da onde que é proveniente a palavra sinceridade? Sincero. Sem cera. Sem a máscara. Sem cera. O senhor. Certo? Sem máscara. Sem máscara. É que na Itália mandaram fazer a mobília total do Palácio Real. E aí era costume, até o dia de hoje, né? Com cera tapa os furinhos que há na madeira, tá? Então o decreto do imperador era móveis sem cera. Daí veio sinceridade. Tá? Glória a Deus. Então digo, teu irmão, nem eu nem tu temos cera. Ah, mas às vezes aqui no ouvido, bom, essa aqui é para lubrificar. Não? Um ouvido que não tem cera tem aí depois problema. Não sou médico, dizem. Não? Também não é para ter demais. Então, Deus, na sua magnitude de inteligência, criou o ser humano sua semelhança. Ora, Deus tem cabeça, corpo, pernas, braços. Bom, eu não vi Deus, eu vi a glória que reflete uma glória que estava sentada num trono de glória. Só que o trono, uma glória inferior àquele personagem que estava sentado. Então, eu ouvi a voz que saiu, um trovão, mas suave. Diga assim, não aquece a cabeça nem o coração. Então, fica firme na fé,
lá de lá nós vamos encontrar, e você vai dizer, João, nem a metade. Você contou. Então, primeira vez que eu falei na cidade do Rio Grande, na igreja que eu me criei, então o pastor lá convidou para o povo cantar. Metade nunca se contou. Metade nunca se contou, não? Da glória que nos aguarda lá de lá. De fato, irmãos, depois da minha volta, assim, eu comecei a pesquisar Apocalipse e fiquei admirado da capacidade do apóstolo João sintetizar de uma maneira cabível para todo ser humano, super inteligente, cidadão meio inteligente, com devido respeito, pessoa ignorante no sentido do saber ler, escrever, entender sobre literatura. Não, a todos o Evangelho chega da mesma maneira. Porque o Evangelho ele é saturado do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando nós respiramos o Evangelho, estamos respirando o Espírito Santo para dentro de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a ciência diz que quando nós respiramos, nós temos o sangue venoso e arterial. Venoso é aquele que deu uma volta no corpo e vem carregado de veneno. Toxinas, etc. Quando chega no pulmão, ele se torna um sangue arterial. Então, nós em Cristo nunca teremos sangue venoso, e sim arterial. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, quando nós recebermos corpos, inicialmente são espíritos, espírito e alma, mas quando recebermos corpos para poder comer, nós vamos comer Glória a Deus. dos manjares que há naquela mesa, assim, a perder de vista, como eu disse há poucos instantes, eu estava do lado assim, a mesa vai, eu podia ver a pessoa lá no fim, como se estivesse na minha frente. Lá não existe essa profunda desigualdade na visibilidade. Está distante só de binóculo. Eu não vi ninguém de binóculo lá, mas todos se veem como se estivesse perto. É algo que não tem como explicar, mas eu digo que eu vi. Amém? Eu não tive só uma vez. Eu tive a vez quando morri, e depois, pelo menos uma meia dúzia de vezes que o Senhor já me chamou. Geralmente quando estou dormindo em algum lugar, em algum retiro espiritual, geralmente fico contente quando me deixam num quarto sozinho. Então aí não tem ninguém para interromper o que o Senhor tem me mostrado. E eu não sou melhor que vocês em nada. O que eu disse? Se o Senhor me mostrou, pode mostrar para vocês. Glória a Deus. Faz vocês dizer assim, Senhor, se tu achas Senhor, tu achas que eu poderei fazer bom uso que eu poderei fazer bom uso daquilo que tu mostraste para o pastor João, daquilo que tu mostraste para os mostra para nós. Mostra para nós. Agora faça que todos nós possamos fazer a oração do pastor João. Agora possamos fazer a oração para o pastor João. Senhor, não me deixe jamais ficar orgulhoso. Senhor, jamais deixar orgulhoso, Mas ficar com alegria profunda, mas ficar com alegria aquele profunda, sentimento que mora na terra, aquele sentimento que mora na terra, que a outra metade já dele está do outro lado. a outra metade já está do outro lado. Glória a Deus. Amém. É uma coisa assim,
O irmão diz tudo. Mais que fantástico. Fantástico. Glória a Eu acho que Deus. nós disparamos, irmãos, que quando aquele rapaz, eu gostava, continuo gostando dele, Profeta Mauro. Mauro, estava no caixão lá no cemitério, eu olhei assim e lembrei-me que eu já fui defunto, não que para o caixão, mas já era candidato para isso, e retornei. E eu olhei assim profundamente e uma coisa me disse bem claro: se tu pedires, é possível, mas ele não quer. Eu não disse isso lá, primeira vez que eu disse. E mentalmente eu disse: mas como, Senhor? Eu estou deixando ele daqui ver o sepultamento dele. Não discuti. Se o Senhor deixou, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa certa é, quando você vai no sepultamento dos restos mortais de um redimido, daqueles fio de ouro mesmo, fica cheio de anjos, arcanjos, querubins, serafins em volta. E há assim como uma porta aberta entre o caixão do cidadão e o trono de Deus. Você olha assim, é logo ali. Primeira vez que eu vi isso, me botei a chorar, o pessoal, como ele gostava do defunto, não está chorando. Mas não está chorando do que o Senhor me mostrou. Não? Louvado seja o nome do Senhor. E diga assim: esse velho não é melhor do que eu nem que você. Diga. Esse velho mesmo, sou velho. Velho por fora, eu quero que todos vocês sejam tão velhos por fora como eu sou, mas tão cheios de saúde por dentro. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. E graças a Deus pela minha companheira que eu tenho, ela hoje aqui, ela me chama a atenção às vezes em algumas coisas. João, olha aqui. Ela disse que ultimamente eu repito. Então quero pedir perdão para os irmãos, que às vezes eu estou falando alguma coisa e repito. Foi uma das coisas que o Senhor me disse. Vais voltar, tudo aquilo que eu quiser, você vai repetir quantas vezes necessárias forem. Glória a Porque Deus. há pessoas que têm que ouvir 2, 3, 4, 5, 6 vezes para poder entender. E outros, com meia palavra, entendem tudo. Então, peço perdão aos irmãos, se alguma vez eu contar 2, 3 vezes, muitos têm que dizer, então, irmão, conta 2, 3 vezes direitinho. Mas hoje o irmão contou e tinha mais uma ou duas frases que deixou mais claro. É verdade. É mesmo. Aí eu digo assim: bota a mão na testa, bota a mão na testa. Essa nossa mente é humanamente impossível captar as coisas espirituais na sua integridade. Amém? É apenas uma noção. Às vezes eu fico pensando: meu Deus, como é que eu poderia explicar? E o Senhor disse para mim: explica aquilo que está até ao alcance. Mas por quê? Fica ao alcance deles. É verdade. Então, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Glória a Deus. Deus. Então, Salmo 122, do nosso querido irmão, que não era mais pecador por falta de espaço, Davi, um grande herói. Eu estou aqui para falar os erros dele. Mas graças a Deus que ele teve erros e está registrado na Bíblia. E Deus perdoou ele. E olha para o teu irmão, disse: soca na tua cabeça que não era a época da graça. Só na sua cabeça. Era a época da lei. Imagina agora. A lei escreveu, não leu, pau comeu. Tá? Então, hoje a graça. Então, por isso tem aquele hino que a gente canta, né? Por graça, graça.
superabundante graça. Graça, Irmão, foi graça, irmão. que eu Cheguei aqui. Só pela graça que nós vamos chegar lá. Amém? Pela graça. Não pelos nossos bons frutos. Então, bons frutos é bom, mas é graça. mais nada. Superabundante graça Glória a e Deus. fim de papo. Ora bagadishi kotoshoro. Uma coisa eu quero vos dizer, Halilindiga não abusa da minha graça. Opa shire Porém, kotoshoro. muitas vezes Olirindagati você faz coisas que eu, na minha sabedoria, diz o Senhor, sei que foi um erro normal. Eu nem escrevi, nem anotei, nem registrei, porque o meu amor tem base na graça. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Graça, graça. Amém? Graça. Então, o salmista Davi, cheio de defeitos, ele diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Versículo 5. Lá estão os tronos de justiça. Não é trono, os tronos, plural, de justiça. Os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Glorioso Deus, toda honra, glória, majestade ao teu nome. Obrigado que tu escolheu a palavra para hoje. E tu escolhesses, então tu vai te virar, Senhor, com devido respeito, que eu possa explicar aquilo que tu queres que eu explique. Obrigado, Senhor. Então abençoa a mente de todos que estão aqui, os corações, e mente e coração daqueles que estão distantes daqui, 1000 quilômetros, ou lá do outro lado do Japão. Onde for, possam ouvir e ter alguém para traduzir. Amém, amém e amém mesmo. Irmãos, no versículo 2 diz assim: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Davi está falando a respeito da Jerusalém terrena. Ele está dizendo, junto às tuas portas, ó Jerusalém. No versículo 13, assim, Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graça ao nome do Senhor. Agora olha para dentro de ti, você que está em casa também, olha, e pensa, o salmista está falando na Jerusalém terrena, essa Jerusalém que ainda existe lá em Israel, com muitas modificações, eu já estive lá, e muitos terremotos, muitas coisas mostraram, Jerusalém era nessa profundidade, terremotos, aquela coisa. Mas na Jerusalém que tu preparaste aí no céu não tem terremoto. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu vi a Nova Jerusalém quando me libertei da matéria. É uma coisa assim, as ruas, geralmente dizem, as ruas são de ouro.
eu não sei se eu sou mais atrevido que foi o primeiro João, eu quis ver de perto. Tá? As pedras, como nós temos aqui os calçamentos de pedra, são pedras de ouro e prata. Ouro, prata, ouro, prata. E de repente eu vi mais alguma coisa, eu perguntei, mas senhor, parece prata. Tem coisas profundas lá. Vocês vão estar 1000 anos lá. Será como se fosse uma semana? E ainda não vão ver tudo na realidade que foi preparado para nós. Amém? É uma coisa assim impressionante. As calçadas são feitas de pedras preciosas. Vocês já viram essas calçadas que diz que é feito pelos portugueses, assim, pedrinhas, né, brancas, pretas, lá na cidade do Rio Grande. Pedra portuguesa. Pedra portuguesa também tem pedrinhas vermelhas, muito bonito, né? Do lado de lá, parece que algum português teve do lado de lá e voltou. E lá não tem tijoleta, são pedras preciosas, rubis, esmeraldas, brilhantes. Brilhante é um diamante preparado, mas brilha mesmo, né? Então, verde, esmeralda, tudo assim, e topázio e outras coisas. Certas coisas que o Senhor me disse, não deu para guardar na cabeça, na mente espiritual do homem, mas lá existem pedras que nunca houve aqui na Terra. Porque lá é o centro do universo. Geralmente o pessoal, o céu é ali. O céu é essa parte azul que nós vemos. E por que está azul? Porque uma estrela, não me falha a memória, de quinta grandeza ou terceira? Quinta grandeza, tá? Mas tem um brilho de terceira, porque quem tem brilho mesmo são aquelas brancas, né? O Sol, como dizer os cientistas, quando uma estrela começa a ter um brilho amarelo, está em vias de extinção, explodir. E biblicamente alguma coisa vai acontecer, porque assim, quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, então todo esse sistema, planeta Marte, Júpiter, Urano, do nosso sistema, e cada estrela tem um sistema, isso tudo vai passar. E uma coisa que eu nunca disse em público, vou dizer hoje para vocês, tive o privilégio de conhecer seres de planetas habitados fora desse sistema. Glória a Deus. Porque o trono de Deus é o eixo do universo. Onde Jesus me disse que há locais que nunca entrou pecado. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor está me dizendo que Ele está no centro do universo, mas também está aqui conosco. Amém. Glória a Jesus. Ele é Deus, nada consegue detê-lo. Ele é um espírito. Terabastia, Iastur. E Ele está dizendo, peçam para mim que o que eu fiz para o meu filho amado João, eu faço com vocês. É só pedir. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Uma salva de palmas para isso que Jesus disse. Eu fico contente quando alguém diz, pastor. Hoje não, porque quase não conto, não, mas logo nos primeiros 3 anos,
eu viajava pela Europa dando meu testemunho. Já ia pregar, não, pastor, dá o testemunho, mas eu ontem andei, não, mas dá novamente, não, tinha pessoas que não estavam aqui. Então, eu tenho determinado número de vezes para dar o testemunho. Ok, quem sabe que eu vou dar tudo e o senhor me chama, mas até agora não chamou. E eu continuo dando testemunho. Tá? Essa última vez que eu estive na Europa, me pediram novamente numa igreja lá, e eu acho que agora estava com aparelhagem para filmar e tal. Depois, no outro dia, o irmão que filmou disse: pastor, é tremenda a sua memória. Por quê? O irmão contou pontos e vírgulas, tudo que eu tinha contado. Como é que acontece isso? Não sei. Eu abro a boca e estou falando. Glória a Aquilo Deus. está registrado no meu homem espiritual. Amém. Tá? Não na mente carnal, mas no homem espiritual. Amém. Aleluia. Alguém aí, eu sou uma mulher. Não, quando Deus, o homem espiritual é para homem e para mulher. Tá? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso Deus, que eu disse, não é Deus de confusão. Não é Deus de É confusão. um Deus de alegrar os corações daqueles que realmente levam a sério. Levou a sério, mente e coração aberto, pode ficar certo. É registrado com pontos positivos no teu diário do lado de lá. Glória a Deus. Porque tudo é registrado. Quando nós fazemos alguma coisa errada, não deixa para depois. Jesus, olha a bobagem que eu fiz. Dá para pagar. E ele automaticamente tem medido. Já está pagado. Glória a Deus. Porque ela não tem borracha para pagar. É o sangue de Jesus. Amém. Não é que o sangue de Jesus anda para lá e para cá. Não. Há um vitral gigantesco. Por favor, não quero dizer que seja um vitral. Para ter uma ideia. Pintado de cor de sangue. Assim. Eu perguntei para o senhor o que é isso. Isso representa o meu sangue. Quem passou por lá de cá está redimido eternamente. Porque o meu sangue. Mas por que o teu sangue? Bom, eu sou o Cordeiro de Deus. Tá bem, senhor? Se o sangue de um cordeirinho no Egito, simplesmente com uma pincelada nos umbrais, nas portas, não deixava o príncipe das trevas, da morte, entrar nos lares, imagina só como é precioso o meu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? É uma das coisas que eu sempre quis saber, né? Porque a Bíblia não diz direto. Jesus, quando foi crucificado, os romanos crucificavam, não pregavam as pessoas, eles amarravam o indivíduo, deixavam o indivíduo secar, como no Nordeste brasileiro fazem charque, né? Deixa aquela manta secando no sol. E eles deixavam o camarada até morrer, não bebia água nem nada, que ele ia, Deus me livre e guarde. Mas para judiarem com Jesus, indiretamente fizeram o que Deus queria. Eles cravaram as mãos de Jesus, né? E os pés, como se não bastasse, ainda atravessaram o seu lado com a lança. Então, quando eu estava com o Senhor, olha a minha ignorância, né? Senhor, como é que o teu sangue pode purificar assim, da maneira que eu tenho escutado pregar? Ele sorriu e disse assim: João, quando o meu sangue escorreu, foi para a terra. Na primeira chuva, foi para os riachos, foi para os rios.
lagoas, mares e oceanos. Glória a Deus. Então não tem um Nossa. canto do planeta Terra que não tenha uma partícula Nossa, que do tremendo. sangue do Senhor. Nossa, Então eu aleluia. sempre perguntava assim, na escola dominical, mas e como é? Jesus foi sepultado, o sangue todo escorreu, depois ressuscitou. Naquela época não se falava em transfusão de sangue. Deram assim o sangue. Né? Ninguém pensa isso, né? Aparece em primeira mão lá para mulheres, né? Jesus não era machista, não. Ele dava muita atenção às senhoras. E por que que aparece para ela? Porque os machões estavam escondidos. Aquelas mulheres foram fazer o que era o costume da época. Embalsamar, colocar aromas nos restos mortais de Jesus, que Jesus ficou aquele período na cruz e foi sangrado mesmo, não só pelas mãos, pelos pés, como soldado romano, não por maldade. O Senhor me disse que ele fez um tiro de misericórdia. Se tem ainda alguma coisa que está sofrendo, enterrou, mas eu já não estava mais ali. Então, o miserável cavou. Dificilmente um soldado romano fazia isso. O indivíduo ficava amarrado, não era pregado, até morrer. E Jesus sangrou, e aí o soldado romano deu tiro de misericórdia, pensando, atravessou o lado do coração, e o que saiu dali? Sangue e água. Água e sangue. Aleluia. Sangue para nos comprar e água para nos purificar. Glória a Deus. Tá? Então, porque ele é a água da vida. Então teve que sair água. Água que o soldado romano ficou com as mãos, tá? Com água e sangue. E a filhinha? Eu estava meditando nessa palavra aí ontem. O Senhor estava me mostrando como sangue e água é sempre presente no nascimento. E quando Jesus morreu na cruz, era o nascimento da igreja. Assim como Deus abriu o lado de Adão para formar Eva, ele abriu o lado de Jesus para formar a igreja, que é a noiva dele. Uma salva de palmas para o pensamento da senhora. É isso mesmo. A igreja foi formada por um preço muito alto. O sangue e a água do corpo vivo do Criador do Universo. Amém? Glória a Deus. Eu tive a honra, né, de conhecer Jesus do lado de lá. Já conhecia ele do lado de cá, diversas vezes ele me visitou. Eu nunca fiquei orgulhoso com isso. Pelo contrário, sempre ficava apavorado. Meu Deus, agora que Jesus apareceu para mim, eu tenho que andar num fio de linha, tá? Equilibrando, né? Sempre o Senhor disse, não, continue caminhando como um ser humano. Todo ser humano tem altos e baixos, mas o teu nome está escrito no livro da vida e jamais será tirado de lá. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero certamente para ti, a não ser que tu queiras brincar, né? Nem dando brinquedo, dando uma volta lá fora e tal, ainda há a oportunidade de vir arrependido e vinde bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que você está preparado desde a fundação do mundo. Então, Glória a Deus. Salmo 122 diz no versículo 2: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. O salmista está falando na terra da Palestina, Jerusalém terrena. Eu tive a honra de parar nas portas da Jerusalém celestial. Tá? Glória a Deus. Jerusalém que está construída como cidade compacta. Puxa vida,
Se aquilo é compacto, imagina só como é compacto a Jerusalém Celestial. E a Jerusalém Celestial é numa planície que nós com os olhos espirituais enxergamos muito longe. Porém, eu sou muito perguntador, não é? Porque eu tenho muito cuidado de dizer o que eu vou dizer para vocês agora, porque a primeira vez que eu disse, alguém me chamou de exibido. Não, tio, Jesus vai sair do trono para te mostrar alguma coisa. Se fosse ele queria, não? Mas o que eu vou fazer? Aí do trono ele esperou e me mostrou. Tá? E Jesus disse assim, vou te mostrar, ele já está mostrando, vou te mostrar, já estamos lá, pode ser uma distância de 10, 20 quilômetros, ele é espírito. Vem, ele não está em carne, tá, mas é veloz como o espírito. É impressionante isso. É um jovem, esbelto, formoso, elegante, educadíssimo, para ser filho de Deus, a maneira com que ele me tratou. Um dia me perguntaram, João, tu não te cansa de falar? Idiota seria eu se me cansasse. Se ele saiu do trono para me receber, isso é para nunca mais esquecer. Amém. Glória a Deus. Só que eu não posso chegar assim no edifício e saltar lá de cima. Para quê? Eu vou morrer. Tá? Mas se ele disser assim, olha, sai caminhando, garanto que eu vou passar do edifício pronto caminhando, se ele matar. Mas eu não quero ter essa experiência, não. Mas tudo é possível. Amém. Que creio. Porque ele é dono de todo o sistema que rege o universo. Ele tem nas mãos a chave para mudar o que ele quiser. Glória Mudar, a Deus. fechar, é só aquele que abre, ninguém pode fechar, e quando fecha, ninguém pode Glória a abrir. Deus. Ele continua sendo o grande eu sou. Amém. Amém. Olha o teu nome, eu sou. Eu sou o que sempre fui. E um dia nós seremos como ele é. Eu sou. Amém. Eu sou é tempo Glória a presente, não é? Verbo auxiliar. Iribastia, Ustarai, Istiria, Alostorai. É. Ele está dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Oh, Glória a Deus. aleluia. Estava certo a tradução? Para lá de certo. Ah, aleluia. Glória a Deus. Deus é Deus, Deus não é Deus de confusão. Ai, aleluia. Papai sempre dizia para ele, João Carlos, me chama, João Carlos, não vai esquecer o que o papai vai dizer. Na mente de Deus não tem confusão. Ele não sabe o que é confusão. Quando ele fala uma coisa, está falando. Ele já sabe o que vai te acontecer daqui a 10 anos, 15 anos. Ele falou, está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Não? Estou agora com 80, perando nos 83 anos. E me sinto muitas vezes assim como se eu tivesse uns 30 e poucos anos. Porque vocês que me conhecem, e mesmo muita gente está me ouvindo, quando vou pelas igrejas, eu prego 1, 2, 3 horas. Atualmente aqui me acostumaram a beber água, porque nem isso não bebia. Falando. Né? Principalmente no Nordeste brasileiro, onde eu era muito procurado. Os estados nordestinos, 7 estados principais, eu varrei aqueles estados, dando meu testemunho, e a maior alegria que depois, em Salvador, na Bahia, me ofereceram um banquete. Aleluia. Eu estava no banquete, presidente da Assembleia Legislativa,
que era crente. Então ele que ofereceu aquele banquete. Então, impressionante que isto não fez eu ficar de maneira alguma orgulhoso. Porque ao sentar do lado daquela autoridade, eu me virei para ele assim, com profundo respeito ao senhor. Eu estou me sentindo muito honrado pelo seu convite, pelo convite dos demais pastores, mas eu sentei do lado do senhor, que é 1 bilhão de vezes superior ao senhor, e ele chorou. E não me sinto orgulhoso com isso. Me sinto estimulado a continuar firme na fé e sempre peço, Senhor, nas marchas do meu carro material, eu não quero a maldita marcha ré. É só para frente e para Nós o também não queremos a Amém. marcha ré. para frente para o e pode vir aí no caminho o lodaçal que for, automaticamente o próprio Espírito faz as mudanças, né? De primeira, reforçada, não sei o que, passa por cima do lodaçal, porque Jesus está no comando Glória a Deus. da nossa nave terrena. Amém. Amém? Amém. Louvado seja o nome para Machuta Kauravupa Nakanti Sipariuka. Hoje, nesse país e nos países vizinhos, é um dia de festa. Aleluia. Para muitos, é um dia de pensar em muito. É pena que só pensam nesse momento e depois esquecem. Mas vocês devem pensar profundamente todos os dias da vida de vocês. Eu estive na cruz, derramei meu sangue, fui sepultado e ressuscitei. Estou à direita do Pai, intercedendo por vocês. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Aleluia. nome do Senhor. Mas o salmista fala aqui que Jerusalém está construída como cidade compacta. Imagina só agora, Davi do lado de lá, deve pensar nesse poema dele, não? Puxa vida, compacto, essa Jerusalém aqui, não? Do lado de lá é uma bicueira, nem sujeira. Não? Glória a É Deus. uma limpeza assim. Não? Mas e daí, pastor, o que comem lá? Eu não perdi tempo para ver o que come. Eu me lembro o que o Senhor me ofereceu. Né? Uma mesa, fecha os olhos e pensa todo tipo de legumes, frutos. Né? Não me ofereceu churrasco, nada disso. Lá de lá não tem derramamento de sangue de animais. Deu para entender bem? Muita gente diz, lá não temos churrasco. Então, nem no inferno você vai ter churrasco. Portanto, lá é paz, alegria, festa constante. Glória a Deus. E lá não há noite. Glória a Deus. É sempre dia. Como a gente não vai dormir, dormir para quê? Dormir aqui na terra é para descansar a matéria. O nosso corpo será um corpo glorificado, como é o corpo de Jesus. Não se cansa. Não. Bactérias não podem atingir, porque isso não está lá. Não tem lá. Glória a Lá Deus. é saúde. Amém. Sempre. Amém? Amém. Muita gente diz assim, de lá eu vou estar olhando os outros lá no inferno. Eu digo, tu já estás no inferno. Tem o prazer de olhar a infelicidade dos outros? Não. Eu não quero ver isso. Não, embora eu já passei por lá, não tem dúvida, passar para ver. Mas eu não quero isso para ninguém. Eu só quero pensar nas ruas de ouro. E nem ouro é superior.
tem as ruas de diamante, brilhante, polidinho, então é brilhante. Porque o diamante polido é brilhante. É uma coisa assim espetacular. E não vi assim, de vez em quando tem que ter alguém raspando que cria livro, não tem. Tem jardins, mas cada coisa no seu lugar. As flores não tem assim, agora é primavera. Não. É sempre primavera. Glória a Deus. Aleluia. É sempre primavera. Não tem outono, nem verão, nem inverno. Sempre é primavera. Não me pergunte a temperatura, porque não vi termômetro por lá. Mas que é agradável, é agradável. Amém. Amém? Glória a Deus. E não tem lá assim, isso é meu. Não, tudo que tem é nosso. Glória a Deus. E ninguém está pensando em chegar primeiro do que o outro. É uma educação fora de sério. Todos, cada um quer dar a vez para o outro. E não tem essa ânsia de egoísmo. Não tem Glória a Deus. pensamentos retroativos. Todos os nossos pecados ficam esquecidos definitivamente. Definitivamente. Não tem na nossa mente espiritual lugar para lixo. Pensamentos bruscos. Não vi ninguém de óculos. Porque todos teremos uma visão perfeita. Glória a Deus. Não vi farmácias por lá. Glória a Deus. Aliás, vi. Jesus é central da farmácia. Glória a Deus. Onde ele está? É líder Ele é o eterno. antídoto. Falsa. Ele é um rapaz simpático. Forte, não é forte de ser gordo. É um rapaz simpático. Não medi ele, mas deve ser 1,85 m por aí. Por favor, não medi. Mas essa é uma coisa espantosa. Aí usa sandálias. Aleluia. Eu não peguei assim, para ter a impressão que são sandálias de ouro, não ouro metal. É uma coisa flexível assim, mas cor de ouro. Muito lindo. E não vi na roupa de Jesus botão. São vestidos longos. Não me levantei para olhar nada, não. Mas é simplesmente fantástico. Não tem inverno, nem tem verão, nem outono. É primavera constante. Os jardins constantemente floridos. As árvores frutíferas. É uma coisa impressionante. Eu perguntei para o Senhor e disse, isso aqui não é a terra. E ele disse assim, João, mesmo lá de cá, sempre perguntão. Mas ele disse que eu ia voltar, né? Eu perguntei por que aquelas árvores frutíferas, aqui está a flor, depois a fruta. Não, as árvores estão totalmente floridas e totalmente carregadas de fruta. Coisa linda. Sai dessa. E eu gosto muito de maçã da pera. Gosto de maçã da pera. Então assim, Jesus mostrou os jardins, o pomar dele, coisa particular dele. Mas Senhor, bom, isso aqui quem cuida sou eu, não tem jardineiro. Eu cuido disso. Então, assim, eu acho que ele deve ter observado que eu fiquei de olho, né? Naquelas lindas peras, né? Umas amarelinhas, outras verdezinhas, mas está tudo maduro, e nem está podre, não tem nada podre. E ele disse, mas senhor, assim eu posso comer? Eu estou em espírito. Os espíritos e as almas aqui comem. Então ainda não está no teu corpo glorificado. Mas tocou no meu ombro, disse, pode comer. Mas presta atenção. Aqui não é a terra, e vocês arrancam que a árvore só falta gemer.
segura assim e suavemente. Mas não tira os olhos de onde está se tirando. Então, conforme eu tirei a linda pera, outra. Glória a Deus. Quantas você já... Outra. Imagina. Deu para entender? Que Tudo é tremendo. eterno. Aleluia, glória a Que Deus. tremendo. Tudo é eterno. Como é Eu bom estou me ouvir. abrindo demais hoje aqui. Como é bom ouvir Aleluia, o isso. Senhor está trazendo a revelação do céu e lá É. tem 100% de adoração todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Tá bom de ouvir isso. É como se a gente estivesse lá hoje. Quem sabe que o Senhor vai me chamar a qualquer momento. Mas uma coisa eu quero ser absolutamente claro. Se eu tinha cuidado antes, depois da minha morte e ressurreição, é um cuidado constante. E mesmo às vezes faço coisa que não é para fazer. Mas uma coisa, Senhor, perdão, está perdoado. Eu ainda nem pedi, já está perdoado, porque Ele sabe que foi. Mas como é que isso acontece, Senhor? Não te esqueça que eu fui carne. Mas como, Senhor? Também pensava assim como você. Deu para entender? Aí é que a beleza da nossa salvação é que Jesus veio a este mundo, vê de perto como isso aqui não vale nada, tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossas preocupações. Uma coisa que o pessoal muitas vezes me perguntaram, eu sempre tenho aquele, a gente vai namorar? Namorar? Nós somos todos casados. Eternamente solteiros. Aleluia. Não haverá reprodução. Mas isso não tem. O pensamento é sadio constantemente. Não quer dizer que é quando você olha para sua esposa, não vai ter desejos. Mas lá não. Não vai haver isso. Não vai haver nascimento de criança. Não tem isso. Essas paixões carnais não tem. Nós teremos um corpo glorificado, não é um corpo carnal. Glória a Deus. Um corpo que carrega imundície. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Será que eu estou me despedindo? Bom, então, versículo 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Na Nova Jerusalém, sempre na rua, as pessoas estão cantando. E eu pude observar assim, honra, glória ao Cordeiro. Né? Quando eles veem Jesus, todos fazem assim, e ele também. Né? Não sei o que eles pensaram de mim, Jesus olhou comigo para lá e para cá. E é a pé, viu? Caminhando para lá e para cá. Ele, vamos ali, já está lá. Né? Pensar, esse é muito importante, porque anda com ele. Como? Ele é muito importante porque anda com ele. Mas lógico. Ele, vamos agora te mostrar, já está lá. Eu não me lembro de ter caminhado assim, vamos lá, mas eu estava em espírito, não. Espírito e alma, do lado de lá, é um corpo. Porque eu comi, e espírito e alma não come, também não tive tempo de perguntar por quê. E não me lembro, meus irmãos, desculpe a expressão, de eu ter ido no sanitário. Também foi pouco tempo. Não sei se vai ou não vai. Não perguntei isso. Não havia tempo para isso. Eu vendo coisas assim que ele mostrava, coisas que é humanamente impossível a minha mente trazer para cá e não tem. Então eu fico pensando, esse tempo eu sonhei. Mas eu fiquei assim, uma alegria tão grande.
Eu estava viajando, não sei se era Minas Gerais ou Bahia. Me deixaram num hotel. E eu sonhei, desde que botei a cabeça no travesseiro, até que o relógio às 6 da manhã despertou, eu estava sonhando como se eu estivesse lá, revendo tudo. Glória a Deus. E foi muito interessante, porque depois foi na Bahia. Depois eu pude agarrar e dizer, olha, eu vim aqui para contar a minha morte e ressurreição. Como ser humano, muitas vezes fica com isso esquecido. Essa noite, desde que eu botei a cabeça no travesseiro, às 11 horas da noite, até às 6 horas da manhã, eu sonhei. Aquele sonho como se eu estivesse caminhando. E vendo tudo aquilo que eu tinha visto, só com maiores riqueza de detalhes. Recapitulando. Glória a Deus. Eu podia depois falar sem problema. Eu falei, uma choradeira, Bahia não chora, viu? Uma choradeira, assim, e foi impressionante. Nunca mais me aconteceu isso que aconteceu ali na cidade de Salvador, no sul. Vitória da Conquista? Quem foi que disse? Eu? Vitória da Conquista. Porque eu desci no aeroporto, eu fui até o Rio, primeira vez, né? Aí passei para outro avião, naquela época era Varig, e o avião foi até Ilhéus. Ali desceu alguém, depois fomos para Vitória da Conquista. Não tem aeroporto Vitória da Conquista, mas assim uns 10 quilômetros tem uma cidade. Agora temos. Talvez. Agora temos a descer lá. E os irmãos estão lá me esperando, né? E a turma de carro, cada um vem aqui no meu, vem no meu, vem no meu. Aí eles, quem é o pastor? Então, por um tempo, porque mas foi tratado assim muito bem. Aliás, tem sido tratado bem nas igrejas de crentes autênticos. Glória a Deus. Amém? Amém. Quando tem crente autêntico, vale a pena. Eles estão assim. Terminou a reunião, fui jantar na casa. Era uma casa de gente rica, fazendeiro lá, mesas e tudo que era lá, para ele saber que o pessoal ia ir, né? Tudo lotado, né? E durante a refeição eu estava falando e todos podiam ouvir porque na frente assim tinha microfones e altos falando, tudo que foi canto assim, não precisa botar no ouvido. Eu falando lá, ele escutando aqui normalmente, né? Que bênção. Foi impressionante, impressionante. Os primeiros 5 anos, o amor e o carinho que eu fui tratado no Brasil. Depois daqueles 5 anos, levantou o espírito de inveja, ciúme, intrigas, calúnias. E isto foi bom, porque eu sempre fui muito apaixonado pelo Brasil. Aí eu pude entender, é hora de ir para o estrangeiro. Aí o Senhor me abriu Portugal, Espanha, França, Suíça. Primeira vez que eu fui sozinho, eu disse para o senhor, sou casado. E ele disse para mim, eu sei. Da outra vez, a Dona Maria foi e nunca mais ficou em casa. Glória a Deus. Então, eu não sei quando eu fui para o Japão, o cara não quis ir. Então, Deus tem. Quando você vai desejar, a resposta já está dada. Glória a Deus. Você ainda não pensou. A resposta já está genuinamente além do que você queria. Amém. É de ficar assim espantado. É verdade. Não Glória a tem Deus. como explicar o nosso mísero português, que é uma das línguas lindíssimas de Camões. Mas é uma coisa tremenda. Tá? Então, não sei se você sabe que a língua portuguesa é uma das línguas mais completas. O inglês, às vezes, para a mesma frase, uso palavras diversificadas, conforme
está colocado aí aquilo, ou aquilo. E o português é absolutamente claro, claríssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor, posso fazer uma introdução santa? Vamos lá. O salmista, né, Davi, ele recebeu certamente do Espírito Santo essa Jerusalém, mas ele está falando da Jerusalém terrena, né? E nós, como estamos na graça e quando a gente invoca o Senhor Jesus como Salvador, né, o Espírito de Deus habita na gente. Então tem uma diferença do Antigo Testamento, né, que eventualmente o Espírito Santo descia sobre uma pessoa para informar, né, o que Deus queria. E no Apocalipse 11, 8, Jesus veio explicar o que significa realmente essa Jerusalém terrena. Diz assim, ó: e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E não está falando abertamente de Jerusalém, mas porém diz assim, ó, onde também o seu Senhor, quer dizer, com um S maiúsculo, Jesus Cristo, foi crucificado. Então dá uma noção do que é a Jerusalém terrena. Sodoma e Egito. Sodoma, né? Gomorra, Egito, e tudo que não presta, Israel. Porém, em Gálatas 4:26, aí já vem a explicação de Jesus, qual é a Jerusalém realmente. Que fala capítulo 4 de Gálatas, no verso 26, é assim: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Ou seja, nós vamos viver. Aleluia, glória a Deus. Amém, obrigado, Fernando. Se alguém tem assim como irmão, aqui é livre, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Amém. o livro das revelações, Apocalipse, é uma coisa impressionante. Vocês já repararam para quem que Jesus tomou providência de ver? Para o mais jovem dos apóstolos, João. Tá? E João não estava de férias, ele estava preso, desterrado na ilha de Patmos. E ia para lá, fica aí, e não sai mais daí. Era minas de cobre. Uma das minas que hoje quem trabalha nessas minas trabalha tantas horas, sai, tem que tomar leite, tem que 10 dias, tira depois 6 dias de folga devido à contaminação. Né? E João estava naquela contaminação, não estava de refresco. Não. Cheio de espírito. Né? Estava ali, trabalhando, cheio do Espírito, e nas horas de folga o Senhor revelava. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que sempre João era renovado nas suas forças. Eu não disse que ele apanhou ou foi punido por alguma coisa. E ele teve momentos, ele foi orar. Talvez numa hora que o pessoal ia jogar bola, e o Senhor tinha um momento para fazer alguma coisa, tal, ele ia para aquela caverna, e ali eu estive lá, né? E me mostraram, dizem que é aqui que João ficava ajoelhado de cabeça, já vi isso, para mim a conversa fiada, e de tanto ficar ajoelhado estava gasto. Ele foi pré-fabricado. Não fosse João, deve estar lembrado. Então, está muita conversa fiada, né? Que a gente olha assim, tá, mas só creio. Estou pagando, né? Para me mostrar as coisas que não creio. Tá bom. Mas só saber que ele esteve naquela caverna. Aleluia. Porque a ilha de Patmos ia para lá quem ia sofrer. Minas de cobre é coisa tremenda. E João não estava lá de férias, não.
No entanto, Deus dava para ele essa oportunidade. Então, não esqueça. Onde você estiver, mesmo você que está me ouvindo, mesmo com milhões de dificuldades dentro dos princípios humanos, você tem o egocentrismo santo, que está nas mãos de Deus, dentro de você. Você tem dupla personalidade, no bom sentido. A personalidade terrena e a espiritual. Louvado seja Amém. o nome Glória a que é Deus. sobre todo nome. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Qual é a pergunta, filha? Eu sou muito curiosa. Aham. Muito. E é lá em Apocalipse. É. Eu tenho uma pergunta que Se faz eu- muito tempo. Se eu que souber, a Mérida souber, eu digo, não sei. Ah, eu te peço que Que o que é? senhor agora fale para ele, dê resposta para ele, em nome de Jesus. Tem um versículo que está lá em Apocalipse 10, versículo 7, que É. diz assim: Apocalipse, vamos lá, todos 10. vamos dar uma olhadinha. Apocalipse 10. Verso 7. 10. Tá, 10. Qual é o versículo? 7. 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. Foi anunciado esse segredo. Que segredo é esse? Honestamente, ele não me mostrou segredo nenhum. Amém. Tudo que ele mostrou para mim foi gozo, alegria, satisfação, tudo aquilo que eu sempre ouvi, como deveria ser, só que por mais perfeito que eu ouvi desde na escola dominical, não chegava, era o dízimo que a turma nos ensina aqui, os outros 90% do lado de lá. Mas esse segredo, ó, foi anunciado, que eu já fiquei, ele foi anunciado aos profetas e seus servos. Não é um arrebatamento, professor? E quando eu estava lendo isso aqui, veio, e eu marquei na minha Bíblia, Amós 3,7, que Deus não fará nada na terra sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada, absolutamente nada, sem revelar. Para entender que é um arrebatamento, né? É um mistério de Deus. O segredo Eu de Deus coloquei é um aqui, mistério de Deus. arrebatamento. Por exemplo, hoje eu estou dizendo algum mistério de Deus. Né? Amém. Glória a Deus. Sim. Está mostrando Conta a Nova mais. Jerusalém, como é que é por dentro, né? Olha, Como nós vamos viver lá. as ruas de ouro, São mistérios, né? para nós. pedras, todas quadradinhas de ouro. Né? Agora, as calçadas são de diamante. E o cordão, Meio fio. meio fio, ou esmeralda ou rubi. Mas tem meio fio? Né? Tem meio fio? Achei que não tinha. Tá. Mas esse ouro que o senhor fala, isso não é um ouro amarelo. Todo quando fala de ouro, todo mundo, a maioria acha, interpreta. Tem Não é ouro branco. Ou é branco. É, branco. Mas lá tem amarelo. Também tem branco. Qual é, irmãozinho? Pastor, o senhor falou que as pessoas cantam pela rua Aham. e eu vinha ouvindo um louvor e me veio uma coisa assim que eu quero cantar no coral celestial. Uhum. Como é que é o coral celestial? A perder de vista. É? Não, mas é em algum lugar, é em tudo que é lugar. Junto do trono, Ah, Glória a Deus. glória a Deus. do trio, Que bênção. Vai ter momentos. três tronos. E isso aí ainda é em momentos de louvor, de adoração, de culto a Deus. Continua. Ah, Os irmão, vendedores oficina. ali constantemente, onde você vai, Nós falamos. a conversa não tem outro tipo de conversa sobre a nossa mente terrena ficou, tá? Só vamos nos lembrar de coisas ótimas.
Vou ver a minha esposa lá, não vou dizer ela é minha esposa. A minha irmã em Cristo. Tá? Ninguém vai ser assim, fulano tem 80 anos. Nós todos teremos 33 anos. Aleluia. É a idade que Jesus tem, 33 anos. O Senhor já esteve diante do trono do Senhor, né? Sim. E o Senhor viu os seres viventes como eles eram. Porque a gente lê e não consegue imaginar, eu pelo menos. Colossenses 1, 27 que diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Glória a Deus. Experiência Glória a da- Deus. Bom, aqui temos o pão e o vinho. Jesus, na noite que foi traído, ele jantou e depois pegou o pão, dividiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é em resgate de vocês. Cortou o pão. E depois o vinho. Isso é o meu sangue que vai ser derramado. Fazer isso sempre em memória de mim, ele. Então, irmãos, todas as vezes que vocês estiverem tomando a ceia, pense, Jesus disse, está dito. Amém. O pão é o meu corpo. Mesmo que muito, não. Ele disse, está dito. O vinho é meu sangue. Não discute. Mas como? Você transformou água em vinho? Pode transformar Vinho e sangue. o pão e tudo. Não? Eu já vi. Na cidade do Rio Grande tinha uma irmã, naquela época não se chamava câncer. Era uma ferida brava. Nas entranhas da irmã fulana. Diz que é tipo de um bicho, vai comendo. Isso é o que dizia o que era câncer. E ela mandou que mandasse para ela pão e o vinho. E o irmãozinho que levou analfabeta no diabo, ele estava aposentado, eu não faço ideia falando, né? Isso aqui é o corpo de Jesus, irmã, isso aqui é o sangue de Jesus. Se você comer e beber, crendo, isso quando entrar por dentro vai botar essa coisa ruim para fora. O ignorante. Quem dera que todas as igrejas fossem ignorantes com ele. A senhora bebeu, ela comeu e bebeu, e o médico deu alta para ela e foi morrer de velho. Então, essas coisas eu nunca esqueci. Essas coisas eu firmei na cabeça. Há alguma coisa nesse pão e nesse vinho quando é consagrado. Então vamos estender a mão assim. Senhora, a tua palavra diz, está dito. Se tu mesmo dissesse, esse pão é o meu corpo partido por vós, esse vinho é o meu sangue. E nós cremos abertamente. Aquilo que nós tivermos, qualquer problema de enfermidade, vai sair agora. É o nome do nome que é sobre todo nome, e esse é o nome de Jesus Cristo Nazaré, a quem servimos em espírito e verdade. Amém. E amém. Bom, querer uma jovem para distribuir, a senhora distribuir o pão e um rapaz,
dia sempre, na presença de Deus, somos todos iguais. Mas não comam, vão comer juntos, tá? Pegue na mão esquerda, a mão do coração. E o irmão vai servir o cálice. Obrigado, meu irmãozinho. Jesus disse que isso é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue. Ele diz, está dito. Não desculpa. Creio. Então, quando vocês estão servindo, Senhor, se alguém tem qualquer coisa no corpo, até aquele bicho que a irmãzinha dizia lá, eu era criança, perguntei o que era, a mãe teve que me explicar, saia. Fique curado. Radicalmente. Amém, aleluia. Porque aquela irmãzinha lá na Santa Casa, ela acabou de comer e ela pediu para eu levar ele no banheiro. Então, o que a madre, que se benzia toda, botou tudo para fora. Glória a Deus. Aquela madre se tornou assim uma amiga do Evangelho. Quer dizer que a hóstia, graças a Deus, o crente que falou com ela não era bom, certo? Se foi abençoado, é divino. Amém. Mas a gente não dá o vinho, que pena, não. Hoje as igrejas católicas estão dando vinho, dizem, não sei. Então, no caso, nós participamos. Né? Todos já pegaram pão? Tá faltando pão ali. Está faltando pão ali. Então vai a menina distribuir o pão onde está faltando. Hialastia. Este é o cálice da nova aliança do Novo Testamento. Amém. Aleluia. Isso. Falou o Senhor pela boca da menina. Glória a Deus. Amém. Todos têm o pão. Amém. Jesus, que não sabe mentir, ele disse, Aleluia. isto é meu corpo. Então, pense assim, Jesus disse, está dito. Se tiver algum problema aqui dentro, já era. Amém. Pode comer. Não pode mastigar? Pode sim. Mastiga e fica pensando, esses resfriados, essas já tem volta e meia, aquela dor, gente que tem dor que já deve ter com saudade, essa dor não vem, né? Está acostumado, porque essa dor vai embora. Amém. Tem problema na perna, na orelha, pulmão, coração, rins, intestino, bexiga. Sério. Tudo. Porque agora vai para o... Estou mastigando? Está entendendo? Está para o estômago. Depois dizem os entendidos que o líquido, vamos lá, vamos tomar. Amém. Não demora muito e está na corrente sanguínea. Amém. Vá passando, vá arrancando pela raiz. Amém. E é alguém que tem algum defeito, algum problema intestinal, amanhã quando for no WC, olhe bem, barbaridade, saiu tudo. Amém. Glória a Deus. Assim como nós comemos, pastor, o senhor explicou que o sangue de Jesus caiu no Calvário, né? Uhum. Veio a chuva, levou para o riacho, Todo mundo então. e assim no nosso corpo. Todos cantam nosso É corpo. verdade. Amém. Glória a Deus. Muito bem, obrigado pela lembrança. Que Deus ricamente abençoe. Tem as orações, pastor. Agora, nosso querido irmão, o sacerdote da máquina, aí com a palavra. Nós nos dividimos, eu e a Michelle. Eu vou fazer as primeiras que eu recebi
os e-mails durante a semana. Sim, São duas por e-mails e um telefonema. sim. Primeiro, Então, oi. só um minutinho, só para não me esquecer. O Arthur, aquele menininho que veio aqui outro dia, a mãe fizeram uma ressonância magnética e deu que ele tem um tumor no cérebro. Sim. Então, Não vai pedindo falar. oração, intercessão. Dá Tá? pra... Daí fala. O Renato Marcelino, é isso, né? Isso. Para orar por ele também. Muito bem. Então, ora para que esse tumor do menino já era. Amém. Em nome de Jesus. Ele está no hospital lá, Santo Antônio, em Porto Alegre. O pedido já foi feito, o Senhor já recebeu e nós concordamos. Amém. E damos isso em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Olha os problemas de serviço. Olha aquele chefe que só serve para incomodar. Promove ele que saia do nosso caminho. Amém. Promove, vai ficar bem longe. Promovidíssimo. Então deixa eu continuar. Sim. Eu recebi um e-mail de uma senhora chamada Helena Heinlein. É alemão esse sobrenome. Sim. Ela pede que o senhor ore, dá uma oração pelo irmão dela para ser curada de câncer de próstata. E ela também pede para ela que ela está com uma escoliose na coluna. Ela tem isso desde os 12 anos já. Já sofreu uma cirurgia com implantes de pinos. Isso já faz 58 anos isso. E está ficando cada vez pior. Ela tem 19 parafusos dentro e ela está piorando. Então ela pede uma oração. Senhor Jesus, Os dois. tu és um bom tocador de gaita piano. Então faz da coluna dessa senhora as teclas do piano e coloca os teus dedos de alto a baixo, Jesus. Esses parafusos ela encontre na roupa mãe de Maria quando ela acorda. Mostra isso. Glória a Deus. Mostra isso. Isso aí se bate em todos os cantos do Brasil. Porque o nome de Jesus é em nome de Jesus, o restante é restante. É o nome de Jesus. Então aqueles que tomaram a ceia, comeram do pão, todos esses pedidos de oração, todos estão na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anjos, arcanjos, querubins, serafins estão para lá e para cá. Eu só lamento que essa tua máquina, meu irmão, mas um dia Deus vai abençoar essa máquina, ela vai filmar os anjos, querubins, serafins que sempre estão lá. Em nome do Senhor, amém, amém e amém. Eu gostaria que essa senhora aqui, ó, o esposo colocou a foto dela para todo mundo orar por ela. Ela ganhou um bebê, ela estava já com câncer e o nenê já nasceu, mas ela, os médicos, Tem um diagnóstico de câncer. horrível. Em nome do Senhor, eu te ordeno câncer. Sai. Assim como chegasse, sai. Rápido. E essa senhora possa criar esse nenê. Amém. Aleluia. Possa aparecer depois aqui nesse aparelho. Amém. Ela curada. Amém. Amém. E dizendo que foi Jesus que curou. Amém. Em nome do Senhor, em nome do Senhor e em nome do Senhor. Amém. 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 Que Deus ricamente abençoe. Que foi, meu jovem? Eu disse, tem mais duas. E tá a Michele também. Não, tem que ir. Lê tudo. O David, a David Carmen, esse deve ser uma mulher, ela pede oração para Shirley Via Faerber, para que o Senhor Jesus limpe a veia do coração
de que está entupida com 80% de entupimento já. Muito bem, Senhor. Coloca o teu dedo nas artérias dela, na aorta, e tudo direitinho. As válvulas do coração fiquem funcionando 00. Amém. Amém. E os outros pedidos também. Amém. Amém, amém. E a mão lá na baixinha. Pastor, essa semana eu falei com o irmão Robson no Rio de Janeiro. No ano passado, ele é da Igreja Batista do Retiro, lá do Rio de Janeiro. No ano passado, Deus me tocou e dizer para ele que ele era para fazer uma economia. E ele disse, pois eu nunca pensei nisso. Eu disse, mas Deus está me tocando em você fazer uma economia. E ele fez, o Senhor tocou ele mesmo e fez. Agora, no final do ano, ele presta serviços para o governo estadual, parece que é estadual lá. E agora, no final do ano, os governos não estão pagando nada. Ele está pagando dessa economia que ele fez, pagou todos os serviços a todos os empregados, só que está terminando e ele está preocupado. Tá. Eu disse que eu ia colocar isso para o Senhor, coloca o fermento dinheiro que possa prosperar e cutuca o governo para ser honesto. Amém. Amém, amém. Michele. Tem os pedidos de oração na internet. O senhor viu que eu estou com voz hoje? Glória a Deus. Né? Glória às orações. Amém. E também tem que dar honra quem merece honra. Né? O irmão Tadeu, que foi no nosso retiro, me deu uma receitinha abençoada. Ruim com força. Mas, valeu, Tadeu. Olha aí, ó. Bom, a Ivone de São Paulo pede oração por uma porta de emprego. Faz 2 anos que ela não consegue trabalho. Muito bem, Senhor. Esses 2 anos foi estágio. Ela agora vai arrumar a partir de terça-feira. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Maria da Glória de Manaus pede oração pela mãe da neta dela, para que o Senhor tire o rancor do coração. Amém. Tira o rancor, a obra de bruxaria, feitiçaria, toda imundície, no nome de Jesus, e faz toda aquela família ser uma nova criatura. Amém. Na próxima igreja, vão lá, todos se convertem, não a igreja, sim a Jesus. Amém. Amém, aleluia. A Ana Brito de Portugal pede oração para que o Senhor dê o dom de interpretação dos sonhos. Senhor, dá o dom que José tinha, interpretar qualquer sonho. Amém. Amém. A Adriana da Flórida pede oração pela libertação da irmã Márcia, que está no Texas, em um casamento que a oprime. Em nome do Senhor, total libertação, não somente para essa senhora, como para toda a turma lá nos Estados Unidos e Canadá que tem nos escutado. Amém. Amém. Francisco Ferreira de Belo Horizonte pede oração pela nora Ana Paula. Ela precisa liberar perdão para os pais e ser livre. Senhor, modifica corações. Talvez o coração dela, talvez seja da sogra do sogro, então pega essa meia dúzia de corações, coloca no teu liquidificador, dá uma boa batida e cada um receba um coração novo. Amém. Amém. A Cris de Belo Horizonte, ela pede oração para que haja arrependimento e salvação de toda a família dela. Senhor, e dá para ela também porção dobrada de graça. Amém. Amém. E ela também pede oração pela Rita, que nos acompanha pela internet, porque o irmão dela está no hospital e hoje iam desligar os aparelhos dele, que ele não tinha mais como viver. Muito bem. Agora que desligaram os aparelhos, tu liga o teu aparelho no aparelho. Amém. E salva ele. Amém. O Fernando e a Érica, do Paraná, aquele que é judeu e japonês ao mesmo tempo, pede oração pela conversão de toda a família que está no Japão e pela Santa Ceia na vida de todos. Amém. Pai, Senhor, Japão para Cristo. Amém. Eis a nossa petição. Amém, Senhor. A Laudemira de Registro, São Paulo, pede oração para que o Senhor confirme a direção que ela tem ouvido e sentido. Para, Senhor, o que essa senhora, moça, pediu, dá 1000 vezes mais para ela. Amém. Amém. Amém.
A Clarice de Campo Grande pede oração para os pais, que o Senhor abra os ouvidos, a mente, os olhos, para que eles aceitem a palavra de Deus. Olha aí, Senhor. Mamãe pedindo, aliás, uma filha pedindo pelos pais. Tantos pais que querem que os filhos, aí é o contrário. Então visita aquele lar. E que essa semana seja uma semana retumbante da tua glória na vida daquele casal. Que essa filha, na próxima ocasião, vai dizer: aconteceu. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu peço oração pelo grupo de intercessores, que intercede pela sua vida, e também para que as minhas colegas Anne e Lisiane recebam o milagre de ficar grávidas. Senhor, olha o casalzinho de criança que eles vão ganhar. Amém. Abençoa todos que estão ao redor deles. Amém. E os intercessores. Intercessores também. Amém. Bombasticamente. Amém. Aleluia. Amém. O senhor lembra que na terça-feira o senhor falou de uma jovem senhora elegante que tinha vindo dos Estados Unidos? Uhum. Pois ela é a Patrícia, a gente chama de Patita. Ela e o esposo estão assistindo e estão mandando um abração para o senhor. Outro para ele. Tá ali, ó, fala, Maria. Ó, Jesus ama vocês, tá? E Jesus quer fazer de vocês uma fonte de vida. God bless you. A Edileuza de Caruaru pede oração pelas autoridades do país e para todas as famílias. Senhor, olha essa petição. Manda esses anjos para cá, para lá e de lá para cá, fazendo uma revolução espiritual, uma revolução santa. Amém. Que Satanás e seus demônios sejam amarrados e atirados nas profundezas do inferno. Amém. E que todos nós possamos ser mais que vitoriosos. Amém. E oração pelo Igor. Ele foi operado aqui em São Leopoldo e recebeu, parece que foi adrenalina para ele despertar da operação. Só que isso gerou nele paralisia cerebral. Senhor, retrocede essa paralisia. A paralisia não é para o rapaz, tira de lá isso. Em nome do nome que é sobre todo nome, seu nome de Jesus. É, pastor, isso E é hoje sério. nós tivemos 41 computadores conectados. Como é? 41 computadores assistiram aqui hoje. 40 Amém. lugares no mundo. E na próxima vez seja 4.000. Amém. Tora Bachata Canalotolicano. Muito breve, diz o Senhor, pelos 4 cantos da terra. Toda aparelhagem estará ligada. Toda carrada. Não nesse culto, mas sim no meu coração, diz Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor? O valor não está no culto, está no dono do culto, que é Jesus. É a menina. Eu tenho um pedido de oração e um testemunho. Vamos lá. Vamos ouvir o testemunho, não é testemunho. É um testemunho mesmo, porque ele é Vamos lá, lindo. menina. A semana passada eu comentei que eu e a Magali estávamos conversando, daí depois a Kati me convidou para ir falar sobre a Páscoa lá na escola dela. Olha. E isso foi na quinta-feira. Sim. Daí eu fui. Daí ela comentou durante a semana que eu tinha 15 minutos para explanar sobre a Páscoa, sobre a verdadeira Páscoa com as crianças. Daí chegando lá, os 15 minutos aumentaram, viraram 2 vezes. Então eu falei em 2 momentos sobre a Páscoa. No primeiro momento para adolescentes e no segundo momento para as crianças pequenas. Muito bem. Eu não sei exatamente quantas crianças tinham, mas certamente eram mais Todas. de 50. Não tinham todos, mas foi para toda a escola. Sim. Do ensino médio até o primeiro aninho. Olha aí. E na primeira que eu falei, a primeira vez que eu ministrei, Sim. que daí foi para os adolescentes, a diretora estava junto, ela chorava ouvindo, foi muito tremendo, e todas as crianças, tanto na primeira quanto na segunda, invocaram o nome de Jesus. Aleluia. Foi muito lindo. Que Deus continue te abençoando e possa Amém. ficar E a Kate contigo. também. Amém. Lá no vídeo nós vamos colocar, porque ficou assim, ó, as crianças estavam assim, ó. Amém. E as crianças foram pesquisar tudo na Bíblia
e foi tirado tudo da Bíblia, do Antigo Testamento, Novo Testamento, de uma forma assim, dá gosto de ver a diretora. Eu gostaria que quando vocês olhassem, por favor, porque ela vai ver, ela está atrás do muro assim, ó, secando as lágrimas. Glória a Deus. Obrigada pelas Queríamos orações. pedir oração hoje, em especial. Queríamos pedir uma oração especial hoje para a Liane, que está de aniversário. Amanhã. Daqui umas horinhas A irmã Eliane está fazendo 21 aninhos. Isso. Deus ricamente abençoe. Amém. Daí ela 21 em cada perna. É 30 e meio em cada perna. 61. 61 anos. Eu não daria 60 vezes. Glória a Deus. Parabéns. Deus Nós estamos na abençoe. unção do pastor. Abençoa poderosamente essa varoa, o seu varão. E lá na Austrália, a menina dela e o Gel. E onde que está o Kessler? Eu não tenho visto ele aqui. Guarda, ajuda e protege. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Está assistindo. Eu tinha um testemunho e um pedido, eu só contei o testemunho. Então vai lá, menina. Eu quero pedir oração pelo meu maninho que está aqui, que ele está atacado da bronquite. Em nome do Senhor, que esse bronquite vai embora. Que eu nasci com essa imundície e Jesus me libertou. Amém. E eu queria pedir também pela saúde do meu pai, mas eu queria pedir uma coisa específica, assim, que, enfim, se for a vontade de Deus, que ele venha a ser recolhido só quando a noiva for embora, que ele não vá antes. Não é negócio? Eu quero que ele seja recolhido junto com a noiva. Eu não quero que ele morra Ah, tem antes. noiva? Mas ele tem uma noiva. Eu sei. Amém. Olha, então o negócio vai ter que ser muito rápido. Amém. Seja. Deus abençoe. Essa tua menina é joia, viu? É joia. Deus abençoe. Gosto muito de ti. Amém. Eu também. Gosto muito de ti. Tá bom. Tem que acelerar o arrebatamento. Deus te abençoe. Tu é cunhada do Kessler, né? Estão viajando? Então. Tá certo. Deus abençoe. Deus abençoe. Tua menina está aí? Essa não é tua? Não. Essa aqui é emprestada, mas a minha tá lá embaixo dormindo. Porque ela não dormiu hoje de tarde. Tá bom. Receberam. Um pedido de oração são a Vera, são filhos que Deus me usou para ganhar para Jesus. A Vera quer falar muito comigo, ela está com problemas com a filha. É a Vera, a Leide, e Deus sabe de um outro problema, mas eu não quero falar. Pois em nome do Senhor, que esses problemas vá água abaixo e a bênção seja total na vida dela. Amém. Eu vou dar testemunho. Amém. E a minha filhinha? O senhor não orou pelo meu pai? Ele orou. Orei, sim. Amém. Ele a mão assim, Senhor, abençoe esse jovem. Amém. Amém. Cheio de gozo, alegria e satisfação. Amém. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. E abençoa a filha que gosta tanto desse pai. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então a guria está aí? Ô, Ju. Está dormindo? Abençoa a dorminhoca. Amém. Amém. Ai, dorminhoca. Amém. Três. Tu não vai fazer bolo, Liane? Agora todos com a mão esquerda, Para isso, mão no vou na coração. internet. Amém. E todos que nos deram a honra de participar, seja lá pelos 4 cantos do planeta Terra, nesse momento seja totalmente revestido da plenitude do Espírito Santo, saúde e a parte econômica maravilhosamente protegida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém. 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 E amém. Eu tenho um testemunho para dar, só que eu preciso Vamos de lá, corte de menina. internet. Qual é o Está testemunho? recortando. 3 anos. Tá, mas Está sendo incendiado. Vamos lá, bota na mesa e corte. Parabéns para você. Nessa data Querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Jesus te abençoe.
Pode cuspir nas costas. Olha aqui, ó. Viu? Isso. Agora vamos. Glória a Deus. Seca bem a saliva. Ah.